É uma fatalidade o envelhecimento da população? Que medidas se podem tomar? E a imigração não resolve? Uma terra na Finlândia, Lestijärvi, decidiu tomar uma série de medidas extraordinárias para ter crianças outra vez nas suas ruas. Para isso decidiu oferecer 1.000 euros por cada nascimento, mais 1.000 por ano durante 9 anos. Em 2012 tiveram um bebê, implementaram o subsídio e tiveram no ano seguinte 14 bebés, numa vila de 750 habitantes. Na Finlândia, cada pai tem mais de 6 meses de licença parental. E com medidas deste tipo, o declínio populacional nessa terra foi travado. Não pensemos que isto é porque os finlandeses são ricos. É verdade que têm mais do dobro do PIB per capita que Portugal tem. Mas vamos ver a Hungria, um país do antigo Bloco de Leste e que tem 2/3 do PIB per capita de Portugal. As medidas que os húngaros aplicaram para travar o inverno demográfico incluem a isenção de IRS para as mulheres com 4 ou mais filhos, 3 anos de licença de maternidade, empréstimo de 30.000 euros sem juros para mulheres com menos de 40 anos que casem pela primeira vez. Se tiverem 3 filhos, o empréstimo é perdoado. Subsídio para a prestação da casa para famílias com 2 ou mais crianças. Famílias com 3 ou mais filhos podem ter uma bolsa de 8.000 euros para comprar uma carrinha de 7 lugares. Vão criar 31.000 creches nos próximos 3 anos. Campos de verão com descontos para as crianças. Pagamentos aos avós que tomarem conta dos netos recém-nascidos. Licença para avós trabalhadores para ajudarem com os netos recém-nascidos. A partir deste ano, não há IRS para os menores de 25 anos. Historicamente, o declínio populacional esteve sempre ligado a declínio civilizacional e vice-versa. O crescimento populacional é efeito e causa de desenvolvimento. É efeito porque uma população mais jovem e dinâmica abre imensas possibilidades de crescimento económico. Há mais mão de obra, há mais procura, há economias de escala numa série de serviços públicos e privados. Há mais gente a produzir para sustentar os que já deixaram de produzir. Pelo contrário, com uma população em forte envelhecimento como a nossa, há cada vez menos gente a produzir. Há menos inovação, menos dinâmica. Podemos acrescentar que a população idosa precisa de gente que cuide dela. E não vai haver gente nova para o fazer. Quem quer viver num país de velhos? E os novos que sobrarem vão ter de trabalhar para pagar as reformas dos velhos e não vão ter tempo para cuidar deles. Bom, é fácil de concluir que não vai haver reforma. Não haverá quem as pague. A imigração tem compensado em parte a imigração dos nossos talentos, que vão procurar salários e condições de trabalho mais atrativas do que as que conseguem ter por aqui. Desde 2010 até 2019 imigraram perto de 355.000 portugueses. Naturalmente saíram os mais dinâmicos e habilitados para puxar o país para a frente. No mesmo período entraram em Portugal cerca de 310.000 imigrantes, o que nos deixa com um saldo negativo. Um país que não consegue reter a sua população e a leva a ir procurar melhores destinos lá fora não está a cumprir a sua missão. É uma fatalidade o envelhecimento da população? Não é uma fatalidade o envelhecimento da população. Basta olhar para os exemplos da Finlândia e da Hungria. Mas há uma mentalidade a favor da família que é preciso reconstruir.